Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como criar o formulário cadastrar no banco de dados utilizando o framework Laravel. E o que será implementado é o seguinte: eu tenho listar máquinas implementado nas aulas anteriores. Neste listar máquinas, agora eu tenho cadastrar, o que será implementado nesta aula. Eu coloco o nome da máquina, posso copiar o nome daqui, simplesmente coloco V5, clicando em cadastrar. Realiza o cadastro no banco de dados. Após ter realizado o cadastro, redireciona para o listar e tem o registro que eu cadastrei. É isso que será implementado nesta aula. Então, antes, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Bora implementar o formulário cadastrar. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Com o código-fonte, coloco dentro do servidor local o AMP Server e em seguida dentro do diretório Celk que eu criei nas aulas anteriores. Abro no editor Visual Studio Code. Para abrir, eu simplesmente arrasto o diretório e eu consigo abrir. E tenho o arquivo ler. Neste arquivo ler, eu tenho como rodar o projeto. Primeiro, preciso ter o PHP 8, o Composer instalado, em seguida acessar o prompt de comando ou o terminal do editor. Eu acesso o terminal do editor, novo terminal. Depois eu preciso instalar as dependências, porque não é disponibilizado o diretório vendor em função do arquivo Composer indicar todas as dependências que o projeto necessita. Então, eu coloco o Composer em seguida install. Importante que você tenha o Composer instalado. Caso você não tenha, tem o link aqui apresentando como instalar. Você pode testar se realmente o Composer está instalado. Coloca simplesmente Composer e retorna a versão do Composer que você tem instalado na máquina, também os comandos que podem ser utilizados. E eu quero instalar as dependências. Então é o Composer install. Instala as dependências que estão indicadas neste arquivo Composer.json. Dependências instaladas, retorna no arquivo ler. Eu preciso ter a base de dados Celk. Eu estou utilizando o servidor local AMP Server, então acesso localhost. Acessando o AMP Server, desde que eu tenha startado o servidor local, eu consigo acessar o AMP Server. Acesso PHP mais 1000, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Usuário padrão root, a senha em branco, servidor MySQL e executar. Eu já tenho a base de dados Celk criado nas aulas anteriores. Não possui nenhuma tabela, então eu retorno no arquivo ler. Criado a base, preciso colocar as credenciais no arquivo env. Então acessa aqui o arquivo env e coloca as suas credenciais, MySQL, localhost, a porta, a base de dados. Continuando no arquivo ler, eu preciso executar o migrate para criar todas as tabelas. Eu tenho base de dados, migrations, eu tenho todas as migrations e tenho a instrução para criar todas as tabelas. Executo este comando, criou as tabelas, está criando, confiro no banco de dados, venho na base de dados Celk, exatamente, criou as tabelas e a tabela que eu criei nas aulas anteriores, as máquinas, está aqui. Criou a tabela, somente ele não possui nenhum registro. Depois que eu já executei este comando, tenho todas as tabelas, posso executar o PHP Artisan Server para executar o PHP. Startou o projeto, está indicando qual endereço que eu devo utilizar. Eu utilizo aqui conforme está no arquivo ler. Listar as máquinas. Acesso aqui no navegador, não encontrou nenhuma máquina, porque a tabela está vazia. Eu venho na tabela máquinas, em seguida venho em inserir, primeira máquina, quando eu estou cadastrando, também quando eu estou editando, também coloco os dados para a segunda máquina. A segunda máquina será essa daqui. O ID eu não preciso porque auto-incrementa. E executar, agora eu tenho duas máquinas, confiro no listar, atualizo, exato, retornou. Como também eu posso visualizar. Copio esse endereço para visualizar a máquina 2. Acesso à máquina 2, visualizar máquina 2. Está funcionando também o visualizar. Mas vocês viram que eu precisei cadastrar manualmente no banco de dados.
eu não devo cadastrar manualmente no banco de dados, eu preciso ter um formulário cadastrar. É isso que será implementado nesta aula, formulário cadastrar. Posso fechar este arquivo ler, o arquivo inv, já utilizei. Eu preciso criar primeiro uma rota. Venho em routes, em seguida web, porque é uma rota do tipo web. Diminuo aqui um pouco para conseguir visualizar melhor. Copio isso daqui, pode ser o mesmo. Será o get? Sim, get não é visualizar. Neste caso será o cadastrar. Não preciso enviar o ID, posso retirar. Em seguida, continua, sendo esta controller, class. Qual é o método? Neste caso, não é o show, é o create. Coloco o create seguindo a documentação do Laravel. Para criar este método, será na controller. Venho no app, http, controller e máquinas controller. E crio um novo método. Será público para poder ser instanciado fora da classe. Função, utilizo esta palavra reservada. Eu havia colocado qual o nome? Create, seguindo a documentação do Laravel. Então, aqui também será o create. Não recebe nada como parâmetro e internamente eu indico que eu quero carregar uma view. Então, simplesmente coloco o return, carregue uma view e esta view será a seguinte. Acesse ao diretório máquinas, conferir se eu tenho esse diretório, venho em resource, em seguida views, e tenho este diretório, máquinas. Dentro desse diretório, eu crio um novo arquivo. Antes de criar, eu posso já indicar o arquivo que eu quero carregar. É o arquivo create. Para criar este arquivo, venho em máquinas, copio este arquivo index como exemplo, só para facilitar. Eu fiquei com a cópia, preciso renomear. Então, ao invés de ser cópia, eu havia colocado create. Só conferir se realmente eu coloquei create. Sim, eu coloquei create. E aqui também create blade. Não é listar, será o cadastrar, cadastrar máquina. Isso aqui deve ser apresentado na aba do navegador. E aqui abaixo também será cadastrar máquina. Não preciso dessa tabela, excluo tudo que está dentro dessa tabela, eu deixei somente essa instrução. Posso tentar acessar? Sim, eu já posso tentar acessar. E qual é a rota? A rota é cadastrar máquina. Retorno no navegador, coloco cadastrar máquina e acessou a página cadastrar máquina. Estou acessando, só falta criar o formulário. Para criar o formulário, utilizo a tag form, finalizo esta tag. Dentro desta tag form, eu acrescento o atributo action, indicando para qual página que deve enviar. Deve ser para a página cadastrar-máquina e será utilizado o método post para enviar os dados. Primeiro, coloco o CRF em relação à segurança para não permitir o usuário enviar fora do projeto. Em seguida, utilizo o label, finalizo o label. Neste label, coloco a palavra nome, indicando que o usuário deve preencher. Depois, eu tenho o input, type, o usuário vai digitar texto, então será text. Depois do text, o ID, com o mesmo nome da coluna no banco de dados. No banco de dados é name, então aqui também será name. Eu só preciso enviar o name. O ID auto-incrementa, o create at, o próprio servidor, o próprio Laravel encarrega-se, o update at também o Laravel encarrega-se de preencher. Depois do name, eu coloquei primeiro o ID, não, primeiro o atributo name, que recebe o valor name, depois o ID, que recebe o valor name. Utilizo o placeholder, indicando que o usuário deve preencher nome da máquina. Neste campo, o usuário preencha o nome da máquina. Acrescento duas quebras de linha, porque atualmente não estou utilizando nenhum layout. Eu quero apresentar primeiro as funcionalidades básicas. Você utiliza o layout que você quiser, que for mais adequado para o seu projeto. Type é um botão, o usuário deve submeter este formulário. Então, neste caso, será um submit. Para submeter o formulário, finalizo este botão e internamente coloco a palavra cadastrar. Confiro se realmente carrega o formulário e já tenho nome cadastrar.
Não posso clicar no botão porque eu ainda não tenho esta rota cadastrar máquina do tipo post. Mas eu já tenho uma rota aqui, mas esse daqui é para carregar o formulário. Agora eu quero uma rota para cadastrar. Eu duplico isso daqui, continua como cadastrar máquina, eu posso copiar daqui, cadastrar máquina, para conferir se realmente eu coloquei o mesmo nome no formulário. Sim, está o mesmo nome. Enviado os dados através do método post, então uma requisição do tipo post. Neste caso, eu coloco store. Quando for uma requisição do tipo get, então carregue esta rota. Se for do tipo post, quando eu quero enviar os dados, carregue esta rota. Mesmo sendo o mesmo endereço aqui acima, é o mesmo endereço, mas eu estou diferenciando. Quando eu estou carregando o formulário é get, quando eu estou enviando os dados do formulário é post. Preciso criar então agora o store para cadastrar no banco de dados. Isso, venho na controller, crio um novo método público para poder ser instanciado, a palavra reservada para criar a função store e internamente eu posso cadastrar no banco de dados. Somente antes eu preciso receber. Então, eu coloco aqui o request. Importante, precisa importar este request. Confira se realmente importou aqui na parte superior. Sim, no meu caso ele já importou. Então, eu posso utilizar. E depois a variável request. Posso utilizar esta variável para receber o que está vindo do formulário. Eu primeiro apresento um exemplo básico. Eu apresento mais de um exemplo para vocês. Primeiro, um exemplo bem básico. Simplesmente eu instancio, utilizo a palavra reservada para instanciar máquinas. Instanciei, crio um objeto com o nome de cifrão máquinas. Em seguida, pego o request, este request que possui os dados. Eu quero o valor do campo, conferir no formulário, só coloco a view antes da controller. Eu quero receber o valor deste campo que possui a palavra name. Então, aqui eu também coloco name. Recebi o valor, eu atribuo para uma variável, neste caso será para o objeto máquinas, em uma posição name. Eu criei aqui o objeto, agora estou atribuindo o valor para o objeto. E simplesmente cadastro máquinas, em seguida utilizo o save. Salve no banco de dados. Conferir se realmente funciona, eu atualizo a página, inclusive eu pauso o servidor, Ctrl C para pausar e starto novamente para ter certeza que as alterações que eu fiz estão valendo. Atualizo a página, coloquei o nome da máquina, simplesmente clico em cadastrar, não deu erro nenhum, conferir se realmente conseguiu cadastrar e cadastrou corretamente mais uma máquina. Mas ele não fez o redirecionamento, manteve a página em branco. Eu quero redirecionar para o listar. Como que eu faço? Então eu coloco um return, depois do return utilizo o redirect, redirecione para a rota. Venho em web para copiar a rota correta. É esta rota, é para esta página que deve ser redirecionado. Testo novamente, retorno. Tento cadastrar agora a plantadeira versão 2. Clico em cadastrar, cadastrou e fez o redirecionamento. Está redirecionando corretamente. Eu retorno novamente para o cadastrar. Para retornar, qual é a rota? Cadastrar máquina. É este caminho. Abri o formulário, cadastrar máquina, está carregando. Eu coloquei um exemplo básico, mas eu posso melhorar isso. Ao invés de utilizar este formato, eu comento isso daqui no momento, quero otimizar isso daqui. Eu consigo fazer com uma única linha. Eu não redireciono, não deve cadastrar, ou pode deixar aqui porque ele não vai fazer o redirecionamento. Utilizo o dd, que é igual ao var_dump, mas o var_dump só imprime na tela. Quando eu utilizo o dd, ele imprime na tela e também pausa o processamento. Eu pego o request, em seguida, depois do request, eu tenho all, todos, e ponto e vírgula para finalizar. Confiro no navegador, coloco
o nome da máquina, eu pego essa mesma que eu havia cadastrado, copio e colo aqui. Então, vai ser a nossa versão 2. Clico em cadastrar, deu o var dump. Eu tenho o token, sendo este valor, cadê o formulário? Este valor, e depois o valor do campo, name plantadeira, name deste campo. Então, significa que estou recebendo os dados. E agora, para cadastrar, eu simplesmente coloco máquinas, eu estendo agora para models, eu estou utilizando a models, quero fazer o quê? Eu quero cadastrar. Então, simplesmente coloco create, é o create, não o create at. Em seguida, os dados, conforme eu peguei aqui acima, que eu dei o var dump, são os mesmos valores que eu quero cadastrar. Será que eu consigo cadastrar isso daqui? Eu comento dd e também este return. Eu não quero que ele faça o redirecionamento. Retorno novamente no cadastrar, clico em cadastrar e tem um erro. Ele está apresentando em relação ao fillable, então significa que eu preciso implementar isso. Onde que eu implemento? Eu implemento na Models. Isso está apresentando, lembram do var dump que eu dei, que ele estava apresentando que tinha o name mais o token. Eu tenho a coluna token no banco de dados? Não, eu não tenho esta coluna. Então, significa que eu preciso acessar Models, em seguida máquinas, acessando esta Models. Posso acrescentar no momento também o use has factory. Já acrescentou o use aqui acima, verifique se no seu ele acrescentou, o editor acrescentou, e eu utilizo o protect. E o que ele apresentou que está faltando isso daqui. Ele está indicando que está enviando o token, mas não encontrou na models token porque não existe esta coluna no banco de dados. Fillable é uma variável, precisa colocar o cifrão antes, e ele recebe o valor. Eu quero pegar somente o valor do campo name. O outro valor que tinha eu não quero. Será que agora funciona? Eu retorno no cadastrar, simplesmente atualizo, copio o nome da máquina e será a versão 2. Clico em cadastrar, não apresentou erro nenhum, verifico no banco de dados, cadastrou corretamente agora essa nova máquina. Retorno para o formulário, tenho a máquina versão 2, mas eu posso melhorar mais ainda. Posso comentar isso daqui e indicar aqui mesmo somente o campo nome. Só quero cadastrar este campo. Para isso, utilizo máquinas, coloco o M maiúsculo. Também utilizo a models, seguindo o padrão MVC, 2 pontos para resolução de escopo. Quero criar, então é o create, não coloque a letra D no final. Em seguida, request é o parâmetro que eu estou recebendo os dados do formulário e quero somente, então posso colocar somente o campo name, somente este campo. Assim você pode acrescentar vírgula e acrescentar outros campos que você quer, por exemplo, name, ano, versão e assim por diante. Eu só quero o name, no momento só a coluna name que eu tenho no banco de dados. Se ele conseguir cadastrar, pode fazer o redirecionamento. Confiro se realmente consegue cadastrar, agora será V4, porque eu observei que eu já tenho a V2, então aqui será a V3, agora será V4. Clico em cadastrar, está V4 cadastrada corretamente. Eu estou cadastrando. No entanto, quando eu cadastro, eu não apresento máquina cadastrada com sucesso. Eu quero apresentar uma mensagem para o usuário. Essa parte de apresentar uma nova mensagem para o usuário será apresentado na próxima aula. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.